Então, meus amigos, peraí. Nós estamos no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura e esse vai ser o nosso texto de preparação do ambiente, tá? E aí eu vou pedir para a Júlia fazer a nossa prece, tá bom, Júlia? Assim que eu terminar a leitura, tá bom? Nas grandes calamidades, alguém levantou a mão. Quem é? Foi eu sem querer. Ah, tá. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um gabrato, né, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidada, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio e nem fome. Irão à escola agasalhadas. E para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. Lembrar que beneficência é diferente de caridade.
Beneficência é ciência do benefício, é saber espalhar o benefício. Então, é uma das vertentes da caridade, é a caridade material, né? Caridade material, ela é a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição assim o exige. Sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, é isso, né? É fazer o bem sem ostentação. Tem muitas análises que fazemos, mas quanto possível que apenas a obra resplandeça, né? Toda divulgação, toda luz vem da obra. Então, que nós jamais deixemos de institucionalizar, né, vamos dizer assim, a nossa ação quando for matéria de divulgação. Mas quando sejamos nós mesmos, algo muito pessoal, que isso fique no anônimo. Então, vamos ouvir a prece que a Júlia vai fazer para nós. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecer, meu Pai, por mais um dia, pela saúde, que possamos pôr em prática o que iremos aprender hoje. Abençoe cada um de nós. Proteja aquelas pessoas que estão nos hospitais, nas ruas. Ilumine todos. Me livre do perigo da rua. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Né? Deixa eu parar aqui essa apresentação, porque travou o negócio. Ei, Belito, agora que eu tô te vendo, Anitta, mamãe. Dentura. Gravando, mãe. Uai, tem problema. Se Está chama-se gravando. amor. Nós falamos de amor. Está gravando até a minha oração. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se eu abri uma janela mesmo. Abri, né? Aqui não está aparecendo nada, não. Esse vídeo está pausado devido a um problema. Agora Agora já foi. vai aparecer. Entrou, né? Sim. Madame alguma coisa. Madame Rivaio. Deixa eu só ver um detalhe, tá?
Bom, então, nós chegamos até, na nossa última aula, né, na aula número 2, até esse momento aqui, é do casamento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, e evidentemente que essa é uma foto da Madame Rivaio já com bastante idade, né? Mas ele se casa, então, no dia 6 de fevereiro de 1832. Ela era um pouco mais velha do que ele, mas não se pode falar também do Rivaio e do Allan Kardec sem lembrar do papel de Amélie Boudet, né, como a gente normalmente a chama, essa mulher notável, né, que em tantos momentos que Kardec, às vezes, o peso era muito grande, ela estava sempre ali ao lado dele. Eles faziam muita caridade juntos, né? Nós vimos anteriormente que Kardec, mesmo desempregado, numa situação muito difícil, ele criou cursos na casa dele para gratuitos de várias matérias, né? Então, no ano de deixa eu ver, aqui, ó, 1832, ele já tinha criado o instituto dele, né? Ele já estava na França, em Paris, e ele, então, faz um discurso no ano de encerramento, e ele, então, faz fala, né, uma frase que dá a impressão que ele está falando a reencarnação, mas não é. Ele ainda não tinha o conhecimento da reencarnação, ele era um cientista, e ele, então, mas ele já entendia que desde o útero a vida já era pujante. Então, a fonte das qualidades se encontra nas impressões que a criança recebe ao nascer, talvez antes. Então, não se referia à reencarnação, que não aceitava nessa época. Ele está falando do embrião e sua sensibilidade aos estímulos exteriores, significando, então, a razão pela qual ele era absolutamente contrário, né, a interrompimento da vida no útero da mãe. Então, 1834 é o último ano do Instituto Rivaio, por problemas financeiros. Ele tinha uma sociedade com um tio, que tinha uma paixão pelo jogo, e então acabou levando a instituição à falência. O Rivaio, ele liquida a sociedade, então, né, e coube 45 mil francos para cada um. No entretanto, um amigo íntimo, negociante, perde todo esse dinheiro. E Rivaio fica sem um níquel. Assim como nós vimos nas aulas anteriores, Pestalozzi também ficou sem um níquel. Então, como eu digo, né, o nosso projeto de Belo Horizonte, o Instituto Rousseau, né, porque nós vimos que é Jean-Jacques Rousseau, Johann Pestalozzi e Allan Kardec. Então, por isso nós escolhemos esse nome, Instituto Rousseau, para mergulharmos na filosofia, né, de Jean-Jacques Rousseau, lembrando que, apesar de muitas pessoas de ideologia de esquerda buscarem se apropriar das ideias de Rousseau, definitivamente ele não era esse o conteúdo, né? Ele está falando, eles se apropriam da linguagem, mas o que Rousseau está ensinando é outra coisa. Tanto que as ideias de Rousseau estão todas permeadas no Livro dos Espíritos, especialmente nas leis morais, né? Então,
Aí, quando aqui nós fechamos também, falimos também, né? Período da pandemia, e ficamos sem o níquel e ainda devendo. Aí eu estava bem triste, aí de repente eu lembrei, bom, mas Rousseau era pobre, o Pestalozzi faliu, Allan Kardec, o Instituto de Verdun faliu, o Instituto Rivail faliu, por que o Instituto Rousseau de Belo Horizonte não podia falir, né? Vamos dizer assim, é um consolo. Então, ele, educador, como nós vimos, uma alma de escola, falando assim, um poliglota, inúmeras línguas, ele foi se empregar como um contabilista, e ele passou a trabalhar, porque ele era expert em matemática, em inúmeras ciências, e ele trabalhava dia e noite em 3 casas comerciais, para ganhar 7.000 francos por ano. E lembra que ele perdeu 45.000 francos. Né? 5 anos ele ia ter que trabalhar sem gastar nada para poder recuperar o que ele perdeu. Né? Então, eu penso que essa questão, esses sacrifícios, essas renúncias todas, elas acabam sendo experiências necessárias para fortalecer o caráter da pessoa, para que possamos compreender que é perfeitamente possível viver com simplicidade, não é? Então, de 1835 a 1840, imagina que ele está dando aula, ele ganha 7.000 francos por ano, ele organizou cursos gratuitos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada. Veja, oportunidade que ele dava para os jovens, mas, assim, aquela necessidade de ser um educador, né? De 1843 a 1848, ele passa a dar cursos públicos bissemanais de matemática e astronomia. O que ocorre em 1848? Em 1848, se eu não me engano, foi em 31 de março de 1848, começam a acontecer os fenômenos de uma cidadezinha nos Estados Unidos, de Hydesville, que são os fenômenos das batidas, né, com 2 jovens chamadas as irmãs Fox, e esses fenômenos na casa delas, casa mal assombrada, vamos dizer assim, ficou muito conhecido. Elas estabeleceram um sistema de comunicação com o espírito, e isso se alastrou, né, nos Estados Unidos, depois na França, as mesas girantes, porque, na verdade, era um momento em que os espíritos superiores decidiram que os espíritos batedores, que eram esses de uma hierarquia mais próxima da matéria, iriam fazer todo esse ruído para chamar a atenção das pessoas para a existência do mundo espiritual. Então, é um primeiro momento. Né? Ele, em 1847, um ministro da Instrução Pública lá, ele apresenta alguns projetos de lei e Rivail apresenta inúmeras sugestões, né, no opúsculo para esses projetos de lei. Infelizmente, em 1848, nós vamos ter uma revolução que assumiu o poder, né? É um ditador, Napoleão III, se eu não me engano, e então as ideias libertárias todas foram abortadas, né? Ele tinha vasta erudição polimática, lecionou todas as ciências fundamentais, lógica, retórica, anatomia comparada, fisiologia, era poliglota, falava alemão, inglês, holandês, latim, grego, gaulês e algumas línguas 9 latinas.
Então, vocês imaginam, provavelmente, ali o espanhol, essas coisas, né? Tinha extensos conhecimentos de linguística e gramática. Escreveu 22 obras escolares, voltadas para estudantes e mestres. Então, esse aqui é Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele ainda não é Allan Kardec, né? Ele ainda não é Allan Kardec. Então, de 1819 a 1850, nós vamos considerar a primeira fase da existência de Hippolyte Léon Denis Rivail. Ela termina com 30 anos dedicados exclusivamente à educação. Nesse momento, Allan Kardec, né, e Denis Rivail, ele supunha que ele ia se aposentar, que o trabalho dele estava concluído, que a tarefa dele estava pronta, porque havia ocorrido uma modificação no governo na França, e ele, então, ele resolve deixar o magistério, porque passou a haver uma imensa interferência do Estado nas instituições, sob o argumento de que a instituição vamos dizer assim, sob o argumento de que as instituições deveriam ficar sob a vigilância da igreja. No entanto, não era com relação aos valores espirituais, era a questão da política mesmo, de controle. Então, é uma fase considerada iliberal, né? O oposto do liberalismo. E mesmo as instituições privadas ficaram submetidas ao sacerdócio organizado. Veja, não é uma questão de ter a religião dentro da educação, não é isso. São o sacerdócio, as pessoas, e cada um com a sua idiosincrasia, né? Então, o pároco, ele podia fiscalizar a direção moral da escola, de acordo com o que ele supusesse que fosse a moral, né? Em 1851 vai ocorrer um golpe de Estado, Luiz Napoleão Bonaparte, que é o Napoleão III, aí piora muito as coisas, porque ele, então, vamos dizer assim, ele passa, um ano depois, ele se intitula imperador. Então, toda a conquista da Revolução Francesa cai por terra, né? E ele volta a estabelecer o império na França. Então, aboliu todas as liberdades, né? A liberdade de imprensa e outras liberdades públicas, como nós estamos vendo acontecer hoje no nosso país. Toda vez que um ditador sobe ao poder, a primeira preocupação dele é essa, né? Abolir a liberdade de imprensa, todas as liberdades, e só que aqui ficou gravíssimo, porque ele estabeleceu uma política ditatorial e clerical. Deu à igreja um poder praticamente absoluto de fiscalização, né? Quer dizer, então uniu, quando a igreja mais uma vez se une ao poder, né? Dominante, nós vemos isso hoje também. Ainda bem que hoje há uma grande, vamos dizer assim, inúmeras religiões, inúmeras formações religiosas se institucionalizaram, mas aqui era a predominância mesmo absoluta da Igreja Católica, e hoje nós vemos dentro da Igreja Católica uma ala que é totalmente voltada também para uma política educacional e clerical, né? Nós estamos vivendo esse momento hoje, né? Mesmo, em que uma parte da igreja, um pedaço da igreja, se une ao poder temporal
para validar ideias absurdas. Então, começou a haver um despotismo e um terror nas universidades, né? Em 1852, no final, né, o Napoleão Bonaparte, que é o Napoleão III, ele avoca o título de imperador, Napoleão III, e os professores deveriam jurar-lhe fidelidade sob pena de demissão. Então, de 1851 a 1854, foram os anos mais opressivos do Segundo Império, né? Então, nós tivemos o Primeiro Império com Napoleão, né? Bonaparte, e agora com Napoleão III. Então, havia invasões policiais, de estabelecimentos escolares, qualquer desconfiança, qualquer coisa era presa, agressões injustificadas aos intelectuais eram presos. Então, vocês vejam que no Brasil hoje nós estamos vivendo esse momento, estamos vivendo essa experiência aqui, né? A soma de todos esses fatores, absolutamente contrários à índole e ao caráter de Rivail, impediam-no de retornar às atividades pedagógicas. Então, ele falou, não, para mim não dá, não vou me submeter a isso, né? Então, ele simplesmente se aposenta. 1852 e 1853, nós estamos aqui no auge das mesas girantes. Paris estava tomada por uma febre de fenômenos mediúnicos, que nós chamamos, né, de efeito físico, onde são utilizados espíritos chamados batedores, que fazem barulho e tal. Mas Allan Kardec, ele adoece, ele quase fica cego, né, uma doença chamada amaurose. A amaurose é a perda parcial ou total da visão, sem lesão no olho em si, mas com uma afecção do nervo óptico ou dos centros nervosos. E ele foi curado por uma sonâmbula aqui por uma médium. Só que como que ele explicou essa cura? Ele explicou pelas leis do magnetismo, que como nós já vimos na aula anterior, ele conhecia profundamente. E tinha aprendido isso também com Pestalozzi. Então, ele falou, não, eu fui curado, sim, mas pelo magnetismo. Então, ele entendia, por exemplo, o passe magnético, né, que existe, mas que é sempre, segundo o que ele entendia na época, era uma transmissão da energia da pessoa para a outra pessoa. Hoje nós sabemos que existe a transmissão da pessoa para outra pessoa, mas pode haver também uma potencialização desse magnetismo com a presença de espíritos desencarnados que se aproximam e tornam o processo mais sinérgico, né, mais eficiente, mais eficaz. Então, voltando aqui naquilo que eu estava falando, os fenômenos espíritas. Em 1848, que é quando a gente fixa, né, uma data, porque aqui é quando ocorre a ostensividade dos fenômenos, né? Sabemos que os fenômenos mediúnicos, eles existem desde que o homem é homem, porque a mediunidade faz parte do organismo. Mas, então, em 1848, na América, os acontecimentos de Hydesville, né? Uma cidadezinha lá nos Estados Unidos. Então, isso aqui, dá para fazer um estudo só sobre isso, né? Como que isso começou, tudo que desencadeou, como que elas estabeleceram um processo de comunicação com o espírito, a comprovação de que realmente ele havia morrido ali. Enfim, tem livros escritos sobre as irmãs Fox. Em 1853, não, 48, 49, 50, 51, 5 anos depois, na Europa, começa já, vamos dizer assim, já está no auge, né, dessas mesas girantes e falantes. Não havia um só lugar na França que as pessoas se reunissem para que não estivessem comentando sobre essas mesinhas. Eles se sentavam em volta de uma mesa e, de repente, a mesa começava a girar,
ela subia, batia, e eles, então, também estabeleceram códigos para se comunicar. Então, uma pancada podia significar uma pancada, a letra A, 2 pancadas, a letra B, enfim, foram vendo quais a melhor forma, ou um copo que colocava um alfabeto, colocava um copo na mesa, e aí o copo ia nas letras, e com isso iam respondendo as questões, né? Então, em 1854, né, Rivail, ele toma um conhecimento mais próximo disso, né? E ele, então, o que ele considera? Ele considera o fenômeno como sendo uma ação de um fluido magnético ou elétrico, ou outro qualquer de propriedade desconhecida. Então, ele fala, não, as mesas podem sim se mexer, se movimentar e tal, mas com certeza isso aí é ação do fluido magnético ou elétrico, ou um outro fluido. Olha como ele sempre deixava aberto a ciência. Poderia existir um outro fluido desconhecido, né, propriedade desconhecida, que pudesse ser o responsável por aqueles fenômenos. Então, ele era uma pessoa de muito, vamos dizer assim, ele demorava muito para aceitar algo que fosse muito imponderável. No final de 1854, ele tem um encontro com o senhor Fortier, que era um homem muito respeitado e muito sério. E o senhor Fortier, isso aqui é sempre um resumo, né? As mesas falam, respondem às interrogações. Ele disse isso ao Rivail. Aí o Rivail responde assim, ó, só acreditarei quando ouvir, quando, né, olhar. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbula, né? Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto da carochinha. Então, ele definitivamente descartou, mas ele ainda não tinha visto. Então, aqui estão algumas fotografias. Olha, tá vendo? Eram pessoas, assim, da alta sociedade. Olha as roupas. São fotos da época, aqui a mesa subindo, ó. Os médiuns em transe. Aqui, ó, a mesinha subindo, tá vendo? Aqui uma forma de comunicação, tem um copo, tá vendo? E aqui estão as letras. Aqui também as letras, e aqui também um indicador que iria... E Rivail, então, começa a estudar esses fatos. Ele começa a observar. Então, nós temos aqui algumas personagens fantásticos, né? Eusapia Paladino, por exemplo, né? Que era uma médium de materialização. Tá vendo aqui? Ó, ela é essa aqui. Aqui ela, quando ela estava presente, aconteciam inúmeros fenômenos, né? Aqui também, tá vendo? Um balãozinho subindo, aqui algo se materializando. Opa, aqui tá vendo? Isso aqui é um médium, e ele liberando ectoplasma, e aqui espíritos materializados. Vejam que os espíritos, eles estão sempre cobertos com uma capa bem leve. Por quê? Porque eles dizem que materializar cabelo é muito difícil. A coisa mais difícil que tem é materializar cabelo. Então, eles colocavam um pano, era mais fácil materializar um pano. Mas sempre tem que ter a presença de um médium doador de ectoplasma. Aqui uma outra fotografia, a cadeira lá subindo, né? Às vezes é a cadeira, né? Então, Rivail estuda os fatos. Aí ele diz assim, eu ainda nada vira nem observara. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião
quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. Isso é Rivail falando, tá? Tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei esta nova ciência, espiritismo, né? Aí, pelo lado científico, nos seus mais ínfimos refolhos, busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma, sem lhe conhecer o como e o porquê. Maio de 1855. Olha, imagina que o Livro dos Espíritos foi editado em março de 1857. Em maio de 1855, ele ainda não estava convencido. Olha o poder desse homem, né? Rivail assiste a uma sessão em casa da senhora Pleine Maison. Presenciou aí pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Primeira vez. 1855, 1857, nasce o Livro de Espíritos. Em condições tais que não deixavam margem a qualquer dúvida, é isso que ele falou. Assistiu ainda a alguns ensaios de escritas mediúnicas e viu respostas inteligentes através de pancadas que a mesa fornecia. Rivail passa a condição de observador sério e prudente. Então, ele passa a observar não mais como uma brincadeira, como até então eram realizadas as sessões para brincar, né, com os espíritos, perguntar coisas frívolas. Ele começou, então, a observar de uma forma séria. Aí, o que ele fala? Entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo. Ele falou, não, aqui tem uma lei, né, uma lei da matéria, uma lei sei de onde, mas que é uma nova lei. E eu vou investigar profundamente que lei é essa. Rivail continuava frequentando a casa da senhora Pleine Maison e efetua cuidadosas observações. Encontra, no entanto, nas sessões da família Baudin, o ambiente ideal para concluir seus estudos. Caroline Baudin, uma das filhas do dono da casa, médium inteiramente passiva e psicografia absolutamente mecânica. Ela começou a psicografar, então ficou muito mais fácil a comunicação. E era uma psicografia mecânica. Não passava, vamos dizer assim, pelo cérebro consciente dela, a ponto dela ter condições de modificar a mensagem, né? Que é muito comum um médium fazer isso. E então, José Engenheiros, que é também um dos biógrafos de Allan Kardec, ele diz assim, ó, quando uma raça, uma arte, uma ciência, um credo preparam o seu advento, o homem extraordinário aparece, personificando novas orientações dos povos ou das ideias. Anuncia-se como artista ou profeta, desentranha-as como inventor ou filósofo, empreende-as como conquistador ou estadista. Então, quando há uma massa crítica pronta, vem o líder, né? Que é o homem extraordinário. É aquele, vamos dizer assim, que vai personificar aquelas ideias que já estão prontas para eclodirem. Não é que ele seja, vamos dizer assim, o escolhido por um privilégio, é porque ele é a pessoa que está preparada, né? Que a vida preparou. Então, nós vimos
nas nossas 2 aulas anteriores, que Kardec se preparou a vida inteira para esse momento, quando ele supunha que tinha completado a sua missão, que a missão dele era ser um educador. Em verdade, aquilo tudo era só a preparação para que ele iniciasse a sua verdadeira tarefa. Então, aqui nós estamos no século XIX. A terceira revelação, que é o Espiritismo, chega na hora H. O século XIX vivia a filosofia do desespero. O nada era a suprema libertação que todos esperavam, né? Era a filosofia existencialista, em que as pessoas que ou sofriam por guerras, ou sofriam por doenças, por epidemias que quase exterminavam as pessoas, elas chegaram num ponto que elas diziam, nós temos que viver a vida enquanto tem vida, e, na verdade, o nada era o que os libertavam, todos esperavam isso para parar de sofrer, né? Então, suicídios em número imenso, porque se a pessoa estava com uma doença grave e não existia nada do lado de lá, o que ela fazia, né? Então, foi esse século aí, né, de muito sofrimento. Sepultada na treva da própria cegueira, a humanidade havia esquecido a palavra redentora do Nazareno, né, de Jesus. A imortalidade sufocava-se ao peso de um materialismo sem peias. Então, aqui nós vemos uma sala do Palácio de Versalhes, né? A imortalidade ao peso de um materialismo sem peias. No oceano da vida, flutuava sem leme a ideia espiritualista, batida pelo furacão da dúvida, gerada e desovada pelo negativismo já triunfante. Então, em 1848, nasce, vamos dizer assim, a marca do início de uma filosofia espiritualista, porque se vai indagar a causa daquele fenômeno, quem é que estava fazendo isso, se existia o mundo espiritual, se não existia, é um começo. Mas marca também, no mesmo ano, o início da filosofia materialista. Então, o materialismo nasce no mesmo ano que o espiritualismo renasce, vamos dizer assim. Então, as duas forças, né? É um século, né, o XIX, de tempestade e de enfraquecimento, que se faz devorar pelo ceticismo e maldiz seu mal sem querer curá-lo. Não é? Então, ao mesmo tempo que ninguém acreditava em nada, eles gostavam de não acreditar em nada, era meio chique isso. Vive-se a praga do século, que era o quê? A indiferença em matéria de religião. Porque eles entendiam como religião a Igreja Católica. E a Igreja Católica tinha vivido praticamente 1.800 anos, não é? De opressão, de escravidão. Então, para as pessoas com pouco de discernimento, isso que era religião, isso que era Deus. Então, eles não queriam conversa com nada que significasse religião. Jesus desapareceu, porque a Igreja Católica assumiu para si a hegemonia da fala de Jesus, a interpretação da fala de Jesus, né? Colocou na boca de Jesus coisas que ele jamais disse e tirou muita coisa do que ele disse. Então, por essa razão, as pessoas consideradas cultas,
elas se afastaram totalmente da religião. Em meio a todo esse caos, os homens puderam contemplar a luz de uma nova doutrina. Então, é nesse momento que nasce a doutrina espírita, nesse caos. Então, Allan Kardec fala: compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir, porque ele sabia muito bem o que ele iria enfrentar, porque ele era um positivista. Ele ia enfrentar o iluminismo, ele ia enfrentar as pessoas que já tinham algum conhecimento científico e que estavam colocando em xeque tudo aquilo que fosse religião, né? Então, Rivaio, aqui, essa fala já é Allan Kardec recordando, né, textos que estão disponíveis nas obras básicas, especialmente em obras póstumas, onde ele fala sobre isso, né? Então, Rivaio não cessa de interrogar os espíritos sobre diversos problemas que lhe respondiam, os espíritos, com precisão, profundeza e lógica. Aí Kardec diz: mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensaios recebidos, olha que lindo, para a instrução de toda a gente. Então, nosso objetivo na arte, na cultura e na educação deve ser sempre a instrução de todos. Então, é isso que Kardec fala, como eu disse, em obras póstumas, que são escritos que se encontravam com ele, né? E que depois que ele desencarna, as pessoas pegaram aqueles escritos todos e editaram uma obra, então, obras póstumas. 30 de abril de 1856. Primeira revelação positiva que Rivail teria a desempenhar. Muito bem, meus amores. Nós vamos parar aqui, tá bom? E aí, no nosso próximo encontro, que eu ainda vou ver se quinta-feira... Próximo encontro, acho que talvez seja na nossa próxima segunda-feira, que eu não sei se quinta-feira tem reunião na mansão. Eu acho que tem, não sei. Nós vamos partir desse slide, tá bom? Pode ser? Pode passar rápido, mãe. Porque senão nós vamos entrar agora e aí a gente vai perder, né? Sim. Certo? Vamos perder um pouco do raciocínio. Vocês têm que guardar esse momento aí para vocês. Foi bom? Gostaram? Nossa, passou rápido. Bom, mãe. Perfeito. Eu vou parar aqui a gravação, tá bom? Para nós encerrarmos.